Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti e este é o Sala de Poesia em sua edição de número 19. Antes de tudo, antes de dar início à nossa transmissão propriamente dita, antes de apresentar o tema do nosso vídeo de hoje, eu gostaria de dirigir um agradecimento especial ao amigo Wagner Guedes, que me deu a honra de veicular uma matéria comigo no seu canal, o canal Bonsai Online, e graças a essa matéria, graças a esse auxílio, muitas pessoas puderam conhecer o trabalho do Sala de Poesia e fazer com que essa família crescesse, saltasse de 69 inscritos para 213. E com certeza essa família, todos esses espectadores, estão no Sala de Poesia, assistem, acompanham os vídeos do Sala de Poesia, porque consideram a poesia uma coisa útil, consideram a poesia uma coisa interessante, e é justamente sobre isso que discorre a nossa transmissão de hoje, sobre a utilidade da poesia. Como diria Emanuel Marinho, o poeta de Mato Grosso do Sul, nascido em 1956, poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? E eu continuo, e eu prossigo. Como viver sem poesia? É certo que poesia não enche barriga, é certo que poesia não paga as contas, mas com certeza a poesia tem lá a sua utilidade, tem lá a sua cota de interesse. Só que essa utilidade, esse interesse, não podem ser medidos pelos sentidos do corpo. Embora haja poemas que nos façam chorar, haja poemas que nos façam sorrir, haja até poemas que nos façam arrepiar. Eu, por exemplo, em particular, quando leio um bom poema, até encho a minha boca d'água. A minha boca enche d'água, eu chego a salivar quando leio um bom poema. E quem escreve poesia, como é o meu caso, quando começa a escrever os primeiros versos, é marcado por uma certa tensão, né? Uma certa interrogação. Será que o que eu estou fazendo é útil? Será que o que eu estou fazendo tem alguma serventia para a sociedade? Tem alguma importância para os leitores, para quem vai ler esses versos? Depois, com o passar do tempo, essa preocupação vai se diluindo, ela vai diminuindo, até que ela fique bem pouca. Não vou dizer que ela zere, que ela se acabe, mas ela diminui bastante. Mas a poesia é útil, sim. A poesia está presente no nosso cotidiano. Não há como viver sem poesia. E aí o espectador pode me perguntar, mas Hélio, eu conheço pessoas que nunca leram um livro de poesia e vivem muito bem. Então como é que você diz que não se pode viver sem poesia? Eu digo o seguinte, eu duvido. Eu duvido que haja no mundo pessoa que nunca tenha tido contato com a poesia. Mesmo que jamais tenha lido um livro de poemas, mesmo até que não saiba ler, contato com a poesia a gente sempre tem. Um exemplo clássico e claro de poesia, sem a necessidade de poema, de que ela esteja sob a forma de poema, é a Bíblia. Há atitudes presentes na Bíblia que são verdadeiros atos poéticos. O modo com que Deus, pela força da sua palavra, pela força do seu verbo, o verbo que se faz carne e que vem habitar entre nós, como é que pela força desse verbo ele separa a luz das trevas, separa a água da terra e dá ordem para que sejam criados todos os seres, para que se frutifiquem, para que se multipliquem. Aliás, a religiosidade ela é fonte de muita poesia, né? Nas festividades religiosas tem-se um contato muito constante com a poesia.
nos ditados populares, nos eventos populares, no folclore, não é? Nas manifestações populares, a poesia está muito presente. Vide os repentistas do Nordeste, que fazem aqueles seus versos de improviso belíssimos. Vide os cordelistas também do Nordeste, que também elaboram os seus versos de maneira belíssima. Então a poesia, muitas vezes, ela prescinde da forma fixa do poema. Muitas vezes ela prescinde até mesmo da palavra. Quer gesto mais poético do que o de abraçar a pessoa amada? Quer gesto mais poético do que o de embalar um filho ou uma filha nos braços? A essas sensações, a esses atos, qualquer pessoa tem acesso. Seja ela um acadêmico com pós-doutorado em Harvard, seja uma pessoa que não teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever. No Brasil, na década de 60, houve uma discussão muito grande em torno da utilidade da poesia. Havia quem pensasse que a poesia deveria ser unicamente um instrumento de denúncia social. Havia também quem pensasse a poesia como um objeto. Há alguns movimentos que tratam a poesia assim, inclusive, a partir do concretismo. A poesia passa a ser vista como um objeto. No movimento chamado Poesia Praxis, por exemplo, do início da década de 60, a poesia, ela é vista como uma manifestação da palavra como organismo vivo e gerador de outros organismos vivos, de novos organismos vivos, ou seja, de novas palavras. Anos depois, vem o poema Processo, outra vanguarda, que entende a poesia como um objeto artístico reprodutível. É um objeto artístico reprodutível que atenda à necessidade da informação e da comunicação das massas, pautado pela lógica do consumo imediato. Eu digo uma coisa, diante dessas palavras, eu fico como aqueles colóquios da Praça é Nossa, aqueles diálogos da Praça é Nossa, entre o deputado João Plenário e o Carlos Alberto. O deputado João Plenário diz um monte de coisas confusas, pergunta ao Carlos Alberto se ele entendeu, ele diz que não entendeu nada, e o João Plenário diz, nem eu. Então começou-se a criar várias teorias em torno da poesia e ela foi cada vez mais se distanciando do verso, se distanciando da palavra, se distanciando daquilo que ela tem como marcas, as marcas da poesia. A poesia é um texto em verso, normalmente. A poesia utiliza as palavras normalmente, não estou dizendo sempre, porque senão eu estarei me contradizendo. Mas a poesia precisa dizer algo. A partir do momento em que ela perde a sua propriedade de dizer, ela acaba ficando estéril. A poesia, ela é um ato de comunicação. Precisa haver, através do poema, do emissor para o receptor, um ato de comunicação, um ato de mensagem. Então, se a gente puder dizer que a utilidade da poesia é comunicar, nós estaremos certos. A poesia, ela comunica. Ela nos aproxima de outros mundos, ela nos aproxima de outras realidades, ela nos aproxima de outros seres, ela nos irmana a outros seres e a outras percepções da vida. Então, como dizer que a poesia não é útil? Como dizer que o poeta não é útil? O poeta é fundamental. O poeta, ele traz luz sobre uma série de coisas que a prática cotidiana, o vai e vem da vida cotidiana, a correria da vida cotidiana, às vezes, não nos permite prestar atenção. O poeta, ele traduz em palavras
aquilo que dispensa as palavras. Aquilo que a gente pensa, pô, isso dispensa palavras, isso não dá para dizer com palavras. Isso as palavras não traduzem. É o que o poeta tem a função de traduzir. É o que o poeta tem a missão de trazer à luz. Que o poeta tem a missão de partilhar com outras pessoas. A poesia, eu já disse isso uma vez e repito, é um exercício de partilha. A poesia, ela é um serviço. Serviço na acepção original da palavra. O escrever um poema, o dar à luz um poema, é um ato de servir. Né? E existe também uma polêmica em torno da poesia, quando se fala da utilidade da poesia, dizer, essa poesia é engajada, essa poesia não é engajada, essa poesia ela vai te alienar porque ela não é engajada, ela não é comprometida. Toda poesia é engajada, toda poesia é comprometida. Ela às vezes é comprometida com a sociedade, é comprometida com uma causa, às vezes ela é comprometida com o próprio poeta, comprometida com a própria vida do poeta, comprometida com alguém que se deseja homenagear. Então a poesia tem sempre um compromisso. Não há poesia sem compromisso. A partir do momento em que alguém decide ser poeta, ele está estabelecendo um compromisso com o mundo, está estabelecendo um compromisso com o universo. Às vezes, falar do amor de um casal é uma atitude poética altamente revolucionária. Quando se está em um regime totalitário, por exemplo, em que toda a poesia trabalha a serviço do Estado e só pode falar das coisas do Estado, quando se fala do indivíduo, do amor de um indivíduo por outro indivíduo, se está cometendo um ato revolucionário. Então a poesia, ela nasce revolucionária e ela é sempre revolucionária. Seja ela concreta, seja ela processo, seja ela praxis, seja ela um soneto, seja ela um poema épico. Os poetas épicos, aliás, eles eram grandes propagandistas da sociedade da sua época, de certa forma. Não é do povo que eles estavam cantando. Virgílio escreve a Eneida por encomenda do imperador Augusto, para contar os feitos de Enéas, que seria o progenitor de todo o povo romano, de dar uma cultura a Roma que seja uma cultura latina e não uma cultura de base grega. Tanto que Enéas é um fugitivo de Troia, alguém que se refugia e que foge após a guerra de Troia. Então, a poesia, ela está sempre a serviço, ela está sempre engajada. Então, não existe poesia que não seja engajada. Ela pode ser socialmente engajada, não é tratar de problemas sociais, ou não tratar de problemas sociais, tratar de outras questões, tratar de si mesma, tratar do próprio poeta, tratar do amor, tratar das grandes questões filosóficas. Não há esse limite para a poesia. O poeta, ele não pode impor limites temáticos à sua poesia, que a partir do momento em que ele impõe limites temáticos à sua poesia, ele está se furtando sensações que lhe serão muito úteis, que lhe serão úteis literariamente. Para que um poeta possa se desenvolver, para que um poeta possa se firmar, ele precisa ter a sua existência rica. E se ele se limita tematicamente, e se ele se limita em termos de sensações, ele está empobrecendo a sua existência. E, por conseguinte, empobrecerá a sua literatura. Então, ainda mais nesses tempos agora, tempos de quarentena, tempos de pessoas em casa, muitas pessoas estão sós em suas casas. A poesia é companhia. A poesia, ela serve para tranquilizar o espírito, acalmar o coração, desanuviar a mente. A poesia pode tornar o ambiente mais leve, ou pode tornar o ambiente mais reflexivo. Às vezes, um poema abre
a perspectiva daquele que o lê, né, do seu leitor, da sua leitora, para refletir sobre diferentes realidades, sobre o que está acontecendo em um outro país, sobre o que está acontecendo em um outro estado, em uma outra cidade, em uma outra cultura, com uma outra pessoa, em um outro contexto. Poesia é isso, é abertura, abertura de caminhos, abertura de alma, abertura de mente. A poesia abre os poros da nossa alma e nos oxigena inteiramente o ser. Então, este foi o Sala de Poesia, esta foi a sua 19ª edição. Eu agradeço a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham, a todos vocês que interagem conosco. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo Sala de Poesia.